Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, a gente já viu que nossa tabela de pessoas só tem 11 registros. E se ela tivessem 8 bilhões de registros? Como é que ficariam nossas consultas? Seriam rápidas ou seriam devagar? A gente vai ver um pouco hoje sobre tuning de SQL usando banco de dados. Eu sou Johnny Magalhães e vamos comigo. Pessoal, e o que é o tuning? Imagina que você tem um carro, um Gol 1000 de 1997. Você vê aquele carro quadradão. O seu sonho era colocar um aerofólio, rebaixar ele, pintar, deixar ele parecendo um Camaro. Fazer esse tipo de trabalho no seu carro, a gente chama de tuning. E no SQL, o que é o tuning? Bom, o tuning é você pegar a sua consulta, você vai verificar quantos registros a sua consulta vai trazer, quais são os filtros que você vai fazer na sua consulta, que o seu sistema ou as suas APIs utilizam. E você vai saber quantos registros em média aquelas suas consultas retornam. Imagina que suas consultas retornem milhares de registros. Cada vez mais que a sua tabela for enchendo de dados, cada vez mais a sua consulta vai demorar mais para ser executada. Agora imagina um modelo de dados complexo. Você tem pessoa, você tem endereço, você tem profissão, você tem a empresa que a pessoa trabalha, você tem salário, você tem históricos de entrada e saída de ponto, uma infinidade de coisas. E você precisa fazer um relatório, trazendo dados de várias tabelas. Então, você vai fazer vários inner join, left join, dependendo da sua consulta. E aí você fez a sua consulta, botou as suas condições, os seus wheres, e aí você botou para executar e trouxe 10 milhões de registros. Essa consulta com certeza demorou muito para ser executada. E enquanto uma consulta está sendo executada, uma tabela está sendo acessada para consultar registros, o banco de dados tem esquemas para evitar a chamada leitura suja. Ou seja, se eu quiser inserir um dado na tabela de pessoa que está sendo pesquisada, essa inserção ela vai ter que esperar. Porque existe uma consulta sendo feita para aquele dado. Então, aquele dado pode sujar a sua base de dados. Ou você pode fazer um chamado lock table. O que é isso? Você vai travar a tabela. Ninguém acessa enquanto eu estiver executando esse meu comando, esse meu SQL. Isso pode demorar demais. Isso vai deixar o seu banco cada vez mais lento, amarrado. Se tiver muitas pessoas utilizando o seu sistema, muitas pessoas utilizando a sua tabela. Então, você ter um SQL que vai executar de forma rápida, mesmo a quantidade de registros sendo alta, é muito importante. E como é que a gente utiliza isso? Os índices. Fazendo a junção do índice com a consulta que você está fazendo, você consegue dizer para o banco, não usa esse índice aqui, usa outro. Acesse essa tabela por esse índice e não por esse. Acessa nessa ordem as tabelas, porque se você fizer um select all from pessoa, inner join animal, inner join tutor, inner join e um monte de outras tabelas, todo banco de dados faz uma coisa chamada otimização. Ele vai pegar a sua consulta, vai destrinchar toda a sua consulta e vai ver por onde é melhor eu começar a consultar os dados nas tabelas. Por qual tabela eu vou filtrar mais. Todas essas informações o banco de dados tem, uma vez que já que ele tem a tabela, ele tem os dados, ele consegue saber quais são as distribuições das colunas, onde estão os índices, quais são os índices, qual o melhor índice para eu utilizar, qual é a forma de junção que eu vou fazer. Vai ser um hash join ou um nested loop? Isso são coisas bem complexas, mas o que é importante saber é, você precisa casar o uso do seu índice com a forma que você consulta. Vamos ver agora no nosso computador como é que a gente trabalha com índices e consultas e como é que a gente consegue analisar de forma bem simplória um
plano de execução, ou seja, como foi o custo para ser executada aquele SQL que a gente vai fazer. Vamos aqui comigo. Pessoal, primeiro de tudo é entender uma coisa. Não é porque uma tabela tem índice que as consultas nessa tabela vão ser rápidas e vão utilizar o índice. Na nossa tabela de pessoas, nós temos só 11 registros, 12 registros. E por isso, mesmo que você crie um índice por CPF, quando o plano for destrinchar, como eu falei, o seu SQL, ele vai ver, bom, eu só tenho 11 registros, nem preciso utilizar o meu índice de CPF. Se eu for na tabela de pessoa direto, vai ser rápido, vai ser imperceptível a diferença. É muito mais rápido eu ir na tabela. Então, para que um índice seja efetivo, nós precisamos de muitos registros, para que o banco consiga analisar e verificar, não, é melhor eu ir pelo índice mesmo, porque vai demorar demais, então a gente vai utilizar o índice para deixar nosso resultado mais rápido. Para isso, a gente vai fazer aqui, ó, nós vamos criar essa tabela de teste, que ele é só um serial, com o nome, Varchar e a data de criação. E aqui a gente vai fazer um loop, utilizando um while, que ele vai me gerar aqui 1 milhão de registros. Eu vou fazer 1 milhão de inserts aqui, com o nome da pessoa. O nome da pessoa vai ser nome pessoa, concatenado com um contador. Eu estou fazendo um cast aqui para transformar esse contador, que é um inteiro, em um varchar. Então vai ficar nome pessoa 1, nome pessoa 2, nome pessoa 3, assim vai. E aqui o current timestamp para me retornar a data hora atual. E aí eu incremento o meu contador e vou para a próxima iteração do loop, enquanto esse contador não for menor do que 1 milhão. Isso aqui vai demorar um pouco, porque são 1 milhão de registros, aí demora um pouco. Mas nós vamos executar aqui. Vamos esperar. Pronto. Não foi tão demorado não, mas demorou 6 segundos. Então, se a gente consultar agora aqui nossa tabela, select all from teste, temos que várias pessoas, pessoa 1, pessoa 2, pessoa que cada um com seu tempo. Vê que é tão rápido que aqui está até o mesmo timestamp, mas talvez as últimas não foi no minuto 20, nas 20 horas, 6 minutos e 20 segundos. Foi um outro valor. Então, é muito rápido mesmo. Enfim. E aí nós temos agora 1 milhão de dados. Deixa eu consultar aqui. Ó, 1 milhão de registros na nossa tabela. São muitos registros. Claro que não é nem perto do que sistemas reais utilizam hoje. Nós temos bancos comumente trabalhando com 100 milhões, 500 milhões de registros, tá bom? Como é que a gente faz para analisar a nossa consulta? Se eu consultar essa pessoa aqui, ó, concorda comigo que eu salvei 1 milhão de registros. Se eu botar aqui, pessoa 14.584, 144.584, eu vou consultar uma só pessoa, tá? Porque eu salvei uma pessoa para cada nome. Se eu executar aqui, ele trouxe a minha pessoa. Mas, como é que eu sei como foi o custo desse meu SQL? Existe esse comando, e aí varia um pouco de cada um dos bancos de dados, mas geralmente é explain e alguma outra palavra. No caso do Postgres, é explain analyze. E aí você passa o seu select. Aqui, ó, ele teve um custo, ele trouxe só uma linha. E aqui ele tem algumas informações que ele te traz. Não é muito bom. E aqui, ó, ele traz o seu custo, quantas linhas ele trouxe, mas não é muito bom você analisar dessa forma. Por quê? Porque ele vai trazer aqui, no caso, 8 linhas. Dependendo da consulta que você faça, ele vai trazer mais linhas. Então, a nossa IDE, ela tem uma forma mais prática. A gente consulta aqui. Cada IDE também tem a sua forma, ó. Executar, botão direito, explicar plano de execução. Ele vai te mostrar aqui quais são as opções que você quer, você pode marcar todas. E aqui, ele tem, ó, o custo total foi esse. Ele só trouxe uma linha. Por que ele trouxe só uma linha? Porque você tem
Só uma pessoa com esse nome. O tempo, e aqui qual foi a condição que você utilizou. Quando você clica aqui, ó, ele traz mais outras informações que são úteis para analisar no nosso plano de execução. Se eu colocasse aqui, ó, nome pessoa, não vai ser igual, tá? Eu vou colocar aqui 144, o percentual, e agora eu quero um like. Ou seja, me dê todas as pessoas que começam com nome pessoa 144. E aí a gente vai ter 144, 1001, 144, 1002, 144, e assim vários casos. Vamos executar aqui. Eu vou usar o atalho Ctrl Shift E. Vou pegar aqui o nosso custo. Nesse caso, ele já vai me trazer 1111 linhas. E aí, um tempo maior. Aqui já é um tempo menor porque eu só tenho um registro sendo buscado. Ou seja, eu só tenho uma página do meu livro sendo acessado. Tá? Só que aí, perceba que você utilizou um SQL de uma forma diferente e teve um tempo diferente. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos consultar um select por esse ID, que é um ID serial, tá? Vamos fazer aqui o nosso plano de execução. Ó, ele também trouxe só uma linha. Mas por que nesse meu plano de execução, que também trazia só uma linha, ele demorou mais? Porque a comparação de strings não é muito boa, não é muito rápida para ser feita, mesmo se você estiver utilizando um igual. Ela não é muito rápida, mas uma comparação de números, ela é muito mais rápida. Essa nossa tabela, ela não está 100% boa para a gente explicar como que seria o índice. Por quê? Porque o nosso resultado aqui, a nossa tabela de teste aqui, ela está ordenada, né? Primeiro vem um, depois o 2, depois o 3. Então, o banco consegue entender que esses dados estão ordenados. Então, é como se fosse, como se estivesse indexada, porque ela já está ordenada. Mas imagina que esses dados estivessem embaralhados. Esse plano de execução seria pior, esse seria muito pior, e esse ficaria um pouco pior só. Como é que a gente faria para melhorar o nosso dado? Vamos agora criar aqui, ó, create index idx teste 1 teste id. Ele demorou um pouco mais para criar o nosso índice, tá? Foi pouca coisa, mas por quê? Porque ele precisava criar uma tabela auxiliar e ordenar essa tabela, tá? Se eu colocar aqui, ó, para executar o meu plano de execução nesse SQL, vê que ele demora mais ainda. Por quê? Ó, o meu primeiro com o igual demorou 47,5. O segundo com o like demorou 55,8. Com o igual para o ID foi 38,8. Mas o select total demorou 92. Por quê? Porque ele teve que trazer todos os registros. Então, ele faz um scan, um table scan, que é chamado. Ele vai ter que ir totalmente na tabela. Mas, se a gente consultar agora, fizer essa mesma consulta aqui, e rodar o plano de execução dela, ó, ele mudou aqui para o plano 3, por quê? Porque essa consulta já estava aberta aqui, esse resultado desse plano. Vê que aquele 38 virou 0,073. Por quê? O meu custo diminuiu infinitamente mais. Por quê? Porque agora eu tenho um índice que está sendo consultado, feito pelo meu SQL, que vai identificar exatamente a linha onde está o meu registro. Para vocês verem, 0,073, tá? Eu vou deletar o meu índice. Drop index, qual é o meu nome do índice? Dropei o meu índice. Lembrando, 0,073.
Se eu colocar para analisar o plano de execução dessa mesma consulta, ele já vai ser maior. Por quê? Porque esse meu registro, ele demorou um pouco mais? Demorou. Porque isso também envolve acesso ao disco, acesso ao armazenamento interno do próprio banco, tá? Por que ele demorou mais? Porque agora não existe mais índice para ele buscar. Ele não foi no nosso índice. Então, esse tipo de cuidado na hora de criação do seu índice e como vai ser consultada a sua tabela é de extrema importância. E também é importante que você consiga identificar a distribuição dos seus dados. No nosso caso aqui, hipotético, todos os dados são diferentes. O nome, o nome da pessoa, o ID são diferentes. Então, a distribuição dela está para 1. Ou seja, cada registro identifica, eu consigo identificar cada linha pelo seu nome e pelo seu ID. Por isso, não é muito ruim. Mas, num cenário em que as colunas estão embaralhadas e tem uma distribuição diferente, é imprescindível que o tuning do seu SQL, ou seja, a forma com que ele vai executar a sua consulta, esteja casada com seus índices e a junção das suas colunas com outras tabelas também tem que utilizar os seus índices, tá bom? Pessoal, percebam que essa aula é apenas parte do processo de aprendizado. Ainda existe um mundo de coisas sobre esse conteúdo. E eu preciso agora que vocês acessem a plataforma, leiam o texto de aprofundamento, respondam as questões do quiz e respondam também a questão aberta de fórum e comente na resposta de 2 outros colegas. Até mais!